Na verdade, ele já está gravando. Que bom. Cuidado com Já. os segredos. Oi? Cuidado com os segredos. É. Mas, ó, dá uns minutinhos, né, para entrar mais alguns irmãos, né? É, a gente já começa, porque a gente que tem ministério, final de semana exige muito da gente, né? Então, então Pois é, agradeço. viu, pastor Fleides? Eu tinha me programado para essa reunião no dia 22 e eu estou fazendo um esforço aqui para estar. Eu vou conseguir acompanhar até as 19 horas, tá? Não só o senhor, o pastor Luiz também tem compromissos, ele vai até às 19. Eu vou tentar, na medida do possível, direcionar as questões bem importantes, né? Para essa primeira hora, porque quando se passar da 19, os irmãos que precisar sair já participaram das principais decisões, né? Os principais assuntos que nós queremos tomar. É que Ok. Pastor Eduardo, na terça-feira, eu peço até desculpa, foi um equívoco meu, que na terça-feira era a reunião do GT Central. E eu estou em término de semestre na faculdade, estou fechando Aham. nota dos alunos, sou coordenador de curso, minha cabeça deu uma bagunçada, um monte de demandas, né? E aí eu acabei me atrapalhando e prejudicando um pouco os amados aí. Não, tranquilo. É que, de fato, a minha atividade semanal está mais tranquila que no final de semana. Não, mas aí depois a gente, numa conversa futura, mesmo lá no grupo do Zap, nós vamos chegar num consenso, né? De qual o melhor dia para os nossos encontros. Que a ideia tem encontro aí de 30 a 30 dias, ou 45 a 45 dias, né? Que é o nosso encontros mesmo para se conversar, mas a maioria dos assuntos podem ser tratados, né, no grupo do WhatsApp. Né? É o nosso GT Central que se reúne quinzenalmente, porque nós temos algumas demandas formais aí que precisamos trabalhar, mas tranquilo. Né? Eu sei que Ok. o final de semana é puxado para todo mundo mesmo. Por isso que a segunda-feira é o nosso dia de descanso, né? É verdade, é verdade. Para os pastores que dão tempo integral, a segunda-feira é para dar aquela dedicada à família, né? Porque depois os outros dias são enormes demandas, né? Que o rebanho exige, que os trabalhos exigem, assim. Então, eu agora estou numa posição um pouco mais calma que eu não estou pastoreando igreja, né? Já tem quase um ano que eu preparei um substituto e ele está tocando lá a igreja de Itaquera. Eu estou mais lá com o pastor Matheus. Mas mesmo Entendi. assim, tem bastante demandas. Né? A gente tirou o ano sabático carregando pedra. Tirei o ano sabático, ó, né? Já pensei que ia ficar só tranquilo, só lendo livros e tal. Opa, aí era bom demais, né? Ah, não dá. Falar nisso, estou esperando virar o mês, né? Virar o mês do cartão para me dar mais uma olhada no catálogo da Sal lá. Eu sei que seus livros são bons, eu Olha, lembro. Eu lembro dos nossos encontros esse final lá. de semana a gente está com uma promoção com mais 55% de desconto, viu? Ah, que É até bom. amanhã. Até amanhã. É, é até amanhã. Vou entrar. Terminando a reunião, vou entrar no site. Entrar lá no Pronto. site. Depois dá uma olhada lá, que tem coisa boa lá. Tranquilo, tranquilo, né? Ah, podia postar aí o link do site aí no chat aí pra gente, né? Ah, bom, se o pastor autorizar, o Olha, pastor Freire autorizando, porque tá, tá eu não gosto de autorizadíssimo. misturar as coisas, né? Não, tá Mas, autorizado, né? É que tá, não sei se o pastor Josafá sabe, né? Mas não sei se o pastor Luiz sabia que o pastor Eduardo tem a editora, que é a Sal Cultural Editora, né? Tem, eu trouxe ele aqui para o Cursilho para trazer uns livros também e já nos encontramos na famosa Felic, a feira de livros daqui de Campina Campina Grande. Grande, né? Pastor Fleitas, quando você vier em Campina Grande, você tem que vir em junho. Desculpa, em fevereiro. Para É, você ver uma feira. Meu amigo é gente demais, é bom demais. é Eu fico semelhante, doidinho.
É semelhante a Flip, Agora, assim, não é melhor do que. Não, Não, assim, é muito maior, pastor. muito É maior. muito maior. Macete, boa noite, graças e paz. Boa Bem-vinda. noite, paz. Bem-vinda. Estamos aqui fazendo a a feira nossa é bonita, resenha. né? Daqui a pouco a gente começa. Estamos na resenha aqui. Ah, tá Toda, bom. Vai estar. toda vez que eu vou. Eu não conhecia essa feira, não. É porque na semana do carnaval aqui em Campina Grande, que é a cidade, né, vizinha a João Pessoa, vizinha não, que concorre com João Pessoa, né? São 100 e poucos quilômetros de distância, mas pertinho, 1h30 você está lá. Campina Grande, onde tem a festa do São João Forte, né? Isso, o maior São João do mundo que eles falam. Fica concorrendo com Tem Caruaru. o evento Consciência Cristã, né? Cristã. Dentro do evento Consciência Cristã, a feira. É muito boa. Principalmente com desconto, sabe? então- Desconto e assim. Então você tem é uma todas as feira. decisões do Brasil vem. É uma feira só voltada para livros cristãos? Exato. Só. Não, você Somente. vindo nessa época, você vai ficar maravilhado, porque são vários estudos, são cultos à noite e uma oportunidade para comprar livros assim com desconto muito grande, assim, é uma bênção. Rapaz, eu fiquei tentado, porque em 2021, as minhas férias de janeiro, as férias de verão, por causa da pandemia, né? As nossas férias de verão vai ser entre meados de fevereiro e meados de março, porque nós vamos dar aula até 10 de fevereiro. Né? No Instituto Federal, as aulas vão até 10 de fevereiro, aí depois vamos entrar no período de férias, né? Então vai ficar, acho que 18 de fevereiro a 15 de março, acho que por aí, pelo que eu vi. Pronto, é bem na semana do carnaval mesmo. Aí é bênção, viu? É muito boa a feira. Todo ano eu vou. Tem acho que uns 4 anos que eu vou seguido. Mas é em Campina Grande. Não é em João Pessoa. Não é em João Pessoa, não. É em Campina Grande. Aí, geralmente aqui quem eu conheci, aí, até de Campinas aí, da Unicamp, o Marcos Eberlin, meu amigo, que pensa numa figura abençoada. Conheci, olha, muito bom conversar com ele. O livro que ele lançou, Fomos Planejados, a tradução que ele fez da Caixa Preta de Darwin para a questão do criacionismo. Ele faz umas palestras aqui, olha, o Adalto Lourenço vem quase todo ano. Nossa, que bênção, muito legal. Vem gente de peso, muita gente boa mesmo. Do Brasil, o Hernandes sempre vem fazer a abertura, o Hernandes Dias Lopes sempre vem fazer a abertura. Agora, sim, o ambiente é calvinista, né? Então, assim, é bem calvinista. Não, mas tem uma coisa que o pastor Eduardo deve concordar, né? Que na realidade há muito poucos autores arminianos, assim, que estão na mídia. A gente trabalha para mudar essa realidade, né? A gente tenta fazer isso de forma diferente, né? E, na verdade, eu fui formado em seminário assembleiano, a gente vê as dificuldades do seminário nazareno, né? Sim. E a gente tem muito trabalho a ser feito, né? A nível de publicação e a nível de formação também, né? Exato. Nossos irmãos calvinistas, assim, se organizaram bem e desenvolveram. Eles têm uma ótima universidade, por exemplo, o Mackenzie. Né? Pois é. Embora tenha, aqui em São Paulo tem a Metodista também, aqui no ABC, que é uma ótima universidade, mas em termos de produção literária, produção midiática, me parece que eles estão. Não vou dizer que eles estão na frente, mas eles apresentaram mais material. Né? E o complicador para nós. Mas bem feito, né? E o complicador para nós que vamos com a cosmovisão armínio-wesleyana é que tem que ficar fazendo cortes, filtros, adaptações. E nós vemos isso até na EBD. Até uma coisa que motivou esse nosso trabalho, né, nesse nosso projeto, é que a EBD Nazarena, né, ela tem uma identidade cristã, claro, e uma identidade nazarena. Né? Reverendo Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Então, é nesse sentido. Né? Esse é o nosso grande desafio. E assim, por que eu falo desafio? Porque mudar a cultura,
A Nazarena é uma igreja que a igreja local é muito forte, né? Então, claro, se reúne em distrito, mas a igreja local tem a sua autonomia, claro, mas de alguma forma você acaba tendo talvez vários MED dentro de um MED, entendeu? Nesse sentido de material. Então, o nosso trabalho, acho que a outra fase vai ser o trabalho de convencimento dos nossos irmãos de que podemos apresentar um material genuinamente nazareno e brasileiro. Esse é o desafio dos irmãos que são conteudistas aí. Mas antes de mais nada, antes de a gente começar, perguntar para a irmã Cíntia. Irmã Cíntia, seu esposo está melhor? O microfone da irmã está bloqueado. Ótimo. Oi. Está em casa, teve alta e está se recuperando, né? Mas está bem. Então, ótimo. Continuamos orando, viu, querida? Amém. Obrigada. Conto mesmo no coração de todos. Amém. Reverendo Márcio, prazer estar com o amado aqui. Seja bem-vindo. Tá fechado dele também, viu? Tá fechado do pastor. Pastor Márcio, seu microfone tá fechado. Caso o irmão queira falar. Mas amém, acho que já estamos. Não, é só. Talvez se clicar aí no microfone, ele libera o irmão. Mas qualquer coisa, o irmão pode escrever no chat também. Tá? Não tem problema. Irmãos, é o seguinte, eu agradeço muito para nós que temos ministério. O final de semana ele exige muito, as demandas, né, são muito fortes. Agora deu. As demandas são muito fortes, né? E eu agradeço muito os irmãos separar esse tempo nesse horário do sábado para a gente ter o nosso primeiro encontro, né? Dos irmãos que de forma voluntária se colocaram para abençoar a Igreja do Nazareno, aí com apostilas que nós pretendemos desenvolver. A ideia central hoje é, além de a gente propriamente de se conhecer, que eu acabei tendo contato com todos, mas é interessante um conhecer o outro ou um rever o outro, né? Afinal de contas, às vezes estamos revendo um ao outro, assim, e exatamente nós colocarmos aos amados, né, o que nós pensamos para esse projeto e para a gente começar a dar o start para começar a escrever. Então, por isso que eu coloquei, né, essa apresentação, né, para não ficar muito prolixo e ser direto aos assuntos. Eu vou aqui passar. Os irmãos assim estão vendo a apresentação aqui tranquilo? Só me dá um ok na voz aí, alguém. Sim. Ok. Aqui tá ok. Então, eu vou pular a parte da apresentação, como nós estamos com o horário apertado, que alguns irmãos estão com compromisso, eu vou adiantar algumas coisas aqui, depois a gente volta, né, nessa questão das apresentações aqui, né, que eu fiz aqui apresentações, mas assim, na realidade, eu já vou direto ao assunto, depois a gente, fazer a coisa certa, tá? Vamos fazer o seguinte, começando aqui vamos nos apresentar. Então, começando pelo pastor Josafá. Se apresente aí, pastor. Pais abençoados, sou Josafá, sou membro da Primeira Igreja do Nazareno, aqui em João Pessoa, Paraíba. Sou pastor da Igreja do Nazareno, local, e há pelo menos 22 anos estou na Igreja do Nazareno. Também sou professor, formado pela Universidade Federal da Paraíba, formado em letras. Tenho atuado na rede pública, muito mais esse ano, né? E na rede particular também. E a gente está aí somando aqui com os amados irmãos no grupo de trabalho, com a pastora Jandira, pastor Fleides, pastor Luiz. Tem sido uma bênção. Amém. Pastor Luiz. Pronto. Bem, meu nome é Luiz, para quem não conhece, mas para alguns já sou bem conhecido, como pastor Márcio, pastor Josafá, pastor Fleides. Estou congregando aqui em Santo André hoje, estou como pastor auxiliar, e o restante da minha
da minha vida, assim, agora se voltou para a área de ensino. Então, estou bem envolvido com MED, com STNB, com produção textual e estou atuando aqui como secretário desse GT de grupo aqui, grupo de trabalho que a gente chama. E para mim está sendo uma honra participar desse grupo e ainda mais com pessoas assim tão valorosas igual vocês que estão buscando servir o reino com excelência, tá bom? E sou casado, tenho 2 filhos e estou aí para ajudar todos e da melhor forma possível. Amém. Professor Eduardo? Bom, rapaz, eu conheço já algum de vocês, né? Pastor Freitas eu tive a oportunidade de conhecer em Osasco. Isso. Pastor Márcio já visitei algumas vezes lá em Campinas. O Josafá também já estivemos juntos em algumas oportunidades. E eu cheguei na Igreja Nazareno a convite de um irmão daqui de Maceió, o irmão Zé Roberto, para dar aula no Seminário Nazareno, em 2009. Então, a minha história na Igreja Nazareno sempre foi vinculada ao ensino, né? Eu sempre tive essa oportunidade de estar auxiliando aqui no Polo de Maceió. Também tive a oportunidade de ministrar virtualmente, né, numa pós-graduação que foi oferecida há alguns anos atrás. Esse ano já no TNB e agora no Distrito Nordeste Central também como professor. Né? E além da atividade de professor, eu tenho essa atividade de literatura, né, como editor, né? Acho que a maioria de vocês conhece, ou já ouviu falar da Editora Sal Cultural. Né? Ela nasceu desse desejo de suprir uma carência que a gente reconhece que existe na bibliografia dos sílabos, né, do seminário. Né? Que, como professor, eu percebi que não existia, né, literatura em português, era muito pouca, né? E muitas vezes a gente tinha que se valer de confissões, né, de outras denominações, etc. Então, o nosso esforço na Sal Cultural tem sido para suprir cada uma das disciplinas do seminário com literatura correspondente, né, e para a informação adequada, porque a gente sabe que os nazarenos nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, onde tem a faculdade, eles têm muito material produzido, muito estudo, né? Haja vista aqui o comentário Beacon e outros livros, né, que estão publicados no Brasil por outras editoras, né? E que não a Casa Nazarena, mas que não deixa os nazarenos, né, norte-americanos e ingleses não deixam nada a desejar aos outros teólogos do mundo, né? Então a gente tem muito a aprender e a traduzir ainda aqui para o Brasil. Mas, enfim, é isso aí, né? Minha área tem sido sempre essa, de ensino e literatura. Bem, obrigado. Irmã E é um prazer também. É um prazer participar desse grupo aqui com vocês, e estar somando, né? E estou muito esperançoso. Eu também. Eu também. Irmã Cíntia, estou pronunciando correto o nome da irmã? É Cíntia mesmo? Corretamente, Cíntia. Ok. Né? Para os tempos de bullying era Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cíntia do Pica-Pau Amarelo. Mais ou menos assim. Mas o tempo da gente não pegava muita coisa, não, né? Olha só, eu sou de Salvador, né, da igreja aqui do Nazareno, pastor Otávio Werneck, é carioca, não sei se algum de vocês conhece, ele foi bastante tempo aí, nasceu aí no Rio e já tem alguns anos aqui, mais de uma década aqui. Eu estou na igreja do Nazareno, nasci no Evangelho, mas estou na igreja do Nazareno há anos. Na escola bíblica, sou professora da classe de mulheres, outras áreas da igreja, mas o ensino, né, desde a denominação anterior, o ensino sempre esteve presente. Minha formação é pedagogia, para a educação básica, também tenho especialização em educação inclusiva. E em meu coração, o desejo de participar, né, lá no congresso, quando eu vi a chamada aí do pastor Fleides, a gente atuando na EBD, a gente percebe essa necessidade mesmo de um material nosso, né, e dessa construção, eu acredito que a igreja, né, a igreja tem muito a ganhar. E estou aqui esperançosa aí, como o pastor falou, esperançosa também e disponível, né, para apoiar no que for necessário. Amém, obrigado mesmo, queridos. Pastor Márcio,
Mas só precisa apertar o microfone do amado. Amém. Com certeza que agora consegui, certo? À vontade, pastor. Muito obrigado. Eu estou com meu celular e eu estou com dificuldade de manuseá-lo. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesse grupo, aceitei o convite. Foi o Luiz Santo André, não é isso? Está lá em Santo André, que fez o primeiro contato, dei meus passos e estou aqui à disposição, dentro das minhas limitações, para servir, para abençoar. Eu estou aqui morando em Campinas, eu estou à disposição do nosso distrito Campinas, sou coordenador da grande região sul e sudoeste de Minas, das igrejas do Nazarenos ali que estão plantadas e estão sendo plantadas. Amém, glória a Deus. Se Deus quiser, vai virar distrito e Amém. vamos avançar. Já estou na Igreja Nazarena há muito tempo mesmo. Já vai para os 30 anos. Isso, mais ou menos. Migrei, sou ruim de conta, viu? 1990. Então deu 30, né? 30 anos aí. Isso. Migrei por opção, me satisfez a doutrina da Igreja do Nazareno, sou de origem assembleana, mas há 30 anos estou servindo a Deus na educação, sou professor desde 96, já fiz vários cursos de aperfeiçoamento, estou aí também galgando um 3º grau aí, se Deus permitir, e estamos aqui para servir. De fato, fui professor desde 96, coordenador do Polo Campinas por cerca de 8 anos, e agora servindo a Deus na grande região de Minas, viajando para lá sempre. A propósito, amanhã vou estar em Poços de Caldas e servindo ao Senhor. E vou estar à disposição, dentro dos meus limites, para servir junto com vocês. Prazer estar nessa equipe. Amém, glória a Deus. O pastor Fábio está em trânsito, daqui a pouco a gente passa a palavra para ele está chegando na casa dele. Amados, eu cheguei na Nazareno em 2009, eu me tornei pastor na Igreja do Nazareno, inicialmente em Campinas, Nazareno Jardim Londres. Já cheguei já teólogo, mas como eu estava chegando na Nazareno, eu resolvi fazer de novo o seminário. Eles falaram, mas não precisa, você já é teólogo. Eu falei, não, mas eu preciso compreender a igreja, entender, né? Enfim, hoje eu moro em São Paulo. Quer dizer, sempre morei em São Paulo, eu fazia uma loucura, que eu congregava, morando em São Paulo, congregava em Campinas, fazia seminário em Campinas. Que loucura. Mas foi uma bênção. Eu fui pastor 7 anos e meio da Nazareno no bairro de Itaquera, aqui em São Paulo, próximo do estádio. Até é duro falar o nome desse time, mas perto do estádio do Corinthians. Eu tenho dificuldade de pronunciar esse nome, né? Deus vai te perdoar por isso. Eu fiquei tão feliz. Digno de perdão, eu fiquei tão feliz com sua opção futebol, você nem sabe o quanto. Minha pessoa é mais verde e branco, sabe? Somos dois. Opa! A torcida do Palmeiras está bem representada aqui, viu? Estamos firmes. Você é minoria aqui, Seixeiro. Eu vou ficar quieto aqui, vou ficar bem quietinho aqui. E aí eu fui superintendente distrital do MED, juntamente pastoreando a Igreja de Itaquera. E Deus me levou a preparar 2 substitutos em Itaquera. Um deles ficou em Itaquera, outro foi pastorear outra igreja. Hoje a Igreja de Itaquera está na mão de um menino que nós ajudamos a preparar. Hoje eu estou disponível no distrito, estou ajudando o pastor Mateus, que é o nosso superintendente distrital. Eu recebi da pastora Jandira esse desafio de coordenar essa equipe. Eu fico muito contente porque Deus juntou muita gente boa. Muita gente assim que tem a capacidade técnica, tem a competência técnica, mas sobretudo são cheios do Espírito Santo. Que isso é o que vale, né? O conhecimento é necessário, é fundamental, mas sem a presença do Espírito Santo não vamos para lugar nenhum. Então eu fico muito contente exatamente com essa realidade, queridos. Glória a Deus. Agora sim, o pastor Fábio
tá na área. Só Fábio, só quer se apresentar, por favor? Sim, a paz, tudo bem? Tudo bem. Eu desculpei um pouquinho aí a correria. Eu acabei de chegar, assim, dar uma saída rapidinho para resolver uma coisa e daqui a pouco eu vou melhorar aqui a câmera, vou ligar o computador. Mas só para aproveitar, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse grupo seleto. Com certeza, homens de Deus, mulheres de Deus, homens realmente com compromisso, né, com o evangelho, de ajudar o reino e principalmente a nossa denominação a crescer nessa parte aqui no Brasil. E, bom, eu sou pastor Fábio, sou aqui do Rio de Janeiro, sou do Distrito Metropolitano, Rio Metropolitano, Distrito Novo. Temos pouco tempo ainda, estamos caminhando ainda aí para crescer um pouco mais, né? E eu sou o superintendente, na verdade, o presidente distrital do MED aqui, do distrito. Já venho trabalhando com educação há muitos anos, até porque sou professor secularmente, dou aula de biologia, sou professor de biologia. E já dou aula também na escola dominical há alguns anos, né? Sempre que, na verdade, desde quando eu me converti, eu sempre gostei de trabalhar com ensino. Me converti na Igreja Nazareno, sou há 24 anos nazareno, e desde lá eu sempre gostei de estudar e de praticar, né, o ensino dentro da igreja. E desde esse período a gente vem aprendendo, aí fiz o seminário, depois terminei o seminário. Hoje nós estamos ajudando na Igreja Nazareno, em Anchieta, meu pastor Reverendo Cláudio. Estamos ali com o pastor auxiliar, né, servindo lá também, na escola dominical, como também no distrito, e ajudando a igreja a crescer. E vamos aí para ajudar. Amém. Obrigado. Amém. Seja bem-vindo, querido. Bom, amados. Obrigado mesmo. Amém. Amados, é o seguinte, né? Nós vamos aqui apresentar para os irmãos assim, o material que nós estamos pensando em começar a desenvolver e apresentar para a nossa igreja, né? Nós dividimos em chamado macrotemas. Tá? Então, nós pretendemos seguir essa sequência, porque assim nós identificamos que são esses os gargalos que estão na Igreja Nazareno no seguinte sentido: a Igreja Nazareno ela tem crescido muito mais com pessoas vindas de outros ministérios do que propriamente dito por conversões. Assim, há muitas conversões na Igreja Nazareno, graças a Deus, mas as pesquisas apontaram que o número de pessoas que vêm de outros ministérios, por vários motivos, mas tem um grande contingente vindo de igrejas de uma cosmovisão neopentecostal, e eles chegam com exatamente, é muito perceptível a falta de identidade, mas não só eles, há um outro grupo também que tem me preocupado, amados, com o problema de identidade, que são também um grupo dos jovens, né? E assim, ontem até fiz uma live, né, problematizando a questão do jovem que chega na universidade e ele tem uma crise de fé. E tudo isso está relacionado com o problema da identidade cristã. E identidade, no caso Nazareno, identidade nazarena. Então, nosso primeiro macrotema é desenvolver apostilas que abordem, né, exatamente esse macrotema, identidade cristã e identidade nazarena. O segundo momento, nós queremos trabalhar com as questões de discipulado. É claro que ele não dá dentro desse termo genérico, mas os desdobramentos da ideia do macrotema discipulado. O outro macrotema que nós também escolhemos foi o macrotema liderança, né? E, por fim, o macrotema panorama bíblico. É claro que se um dos irmãos entende que tem uma melhor capacidade para começar a escrever já a liderança, amém, irmão. A ordem dos fatores, né, para a escrita não vão alterar o produto. A única coisa é que o time do lançamento que vamos ofertar à igreja, pretendemos seguir essa sequência, começando com identidade, apresentando depois discipulado, e assim até para fazer um trabalho ao longo do tempo, né? Claro que nós estamos pensando no horizonte de 2 a 3 anos inicialmente, né? Para lançar todos esses 4 macrotemas e depois nós vamos aperfeiçoando com outros macrotemas.
Exatamente, eu vou parar essa apresentação. O pastor Luiz, vou parar essa apresentação, vou subir uma outra. O pastor Luiz, com a sua super competência, né, ele apresentou para a gente aqui, não é hoje que os irmãos vão decidir, mas nós criamos, eu só subir aqui a apresentação do pastor Luiz, onde está a apresentação do slide, projeto, só um minutinho, irmãos. Diretrizes, não é isso aqui, só um segundinho. Eu tenho que ver também se eu subir a apresentação, né? Por isso que eu não estou achando, eu não subi a apresentação, como é que ela vai estar aqui, né? Só um segundinho. O senhor Luiz, ele fez um facilitador, né, que é uma ficha, exatamente, que depois dos pastores, né, os irmãos fazeram uma reflexão, os irmãos poderão, né, nos apontar que macrotemas os irmãos sentem mais à vontade, né, a tá escrevendo. Só que eu vou dar uma outra explicação também aqui. Nós, além dos macrotemas que nós estaremos trabalhando, né, nós também pretendemos, na realidade, né, daqui a pouco eu vou passar a palavra para os dois amados, mas assim, trabalhar a questão das competências, né, e a ferramenta pedagógica, na realidade, trabalhar uma metodologia é o seguinte: a irmã Cíntia quer escrever sobre identidade cristã, legal, mas ela se sente à vontade de escrever identidade cristã dialogando com o público junior, por exemplo, ou dialogando com o público infantil. Porque, na verdade, nós queremos assim produzir um mesmo macrotema, mas diferenciando com as faixas etárias, até para que o diálogo, né, com aquela faixa etária seja facilitada. Mas qual é a bênção disso? Enquanto o irmão da terceira idade está estudando identidade nazarena, com a linguagem dele, aquele menino de 10 anos também está estudando identidade cristã, identidade nazarena, mas na linguagem dele. Mas o importante é que a escola dominical está dentro de um macrotema, né? Ou seja, então você acaba trabalhando a igreja inteira, né? Isso daqui, sobre a questão de competência, eu vou rapidamente passar aqui a palavra para o pastor Josafá, né, que ele vai dar uma explicada um pouquinho o que nós pensamos nessa questão de competências e aplicado nas faixas etárias. Pastor Josafá, fica à vontade. Pai, gente, boa noite. Posso parar aqui tua exibição, pastor Fleis? Eu vou parar, você sobe a sua. Pronto, ok. A gente fez essa explanação, eu não sei se... Eu acho que eu lembro, não sei se a irmã Cíntia estava no dia que a gente estava fazendo essa exibição. Eu não vou exibi-la toda, porque ela tem... Nela a gente vai explicar um pouquinho porque, de onde veio algumas ideias que a gente vai desenvolver nesse projeto. Inclusive a fundamentação teórica baseada... Eu vou só colocar aqui, mas não vou passar todo, tá? Eu vou só rapidinho, somente pincelando. No dia 17, acho que foi dia 12 de setembro, nós falamos disso numa palestra aqui do MED Nacional, que foi pelo Zoom, né? Então, a gente falou do quê? Bem rapidinho, irmãos, eu vou gastar aqui, estourando 15 minutos. A gente falou sobre os 4 pilares da educação, tá? Que é uma questão muito importante. Aí falamos cada um deles aqui, passei para os irmãos, muitos irmãos pedagogos da área de educação já sabiam disso aqui, era só para fundamentar a minha fala. LDB, a base nacional curricular, os parâmetros curriculares nacionais. Aí chegamos na BNCC, né? E eu pontuei a questão lá em cima de aprendizagens essenciais, que são baseadas em competências e habilidades. Então, o aluno de hoje ele já tem isso sendo executado em sua sala de aula, né? E lancei a ideia do seguinte:
de começar esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes, elas vão canalizar essa questão da competência. Só para a gente entender bem rapidinho. Depois, se você quiser, eu passo esse slide para você dar uma estudadazinha melhor e olhar com mais calma. Aí, falei desse tripé da competência, né, o que ela é, essa é a intersecção entre conhecimento, atitude e habilidade, tá? Falei de alguns teóricos também, a irmã Cíntia deve conhecer muito bem alguns deles. Falei sobre Philippe Renaud, a taxonomia de Bloom, que vai ser muito importante para a gente entender aqui agora, tá? O Philippe Renaud trabalha com competências e o Bloom, o Benjamin Bloom, ele vai falar, Samuel Benjamin Bloom, ele vai falar sobre essa taxonomia, né? Essa questão dessas grandezas, tá? Depois que a gente encerrou toda esta fala, tá? Sobre taxonomia, isso aqui é tudo taxonomia de Bloom, aí a gente foi falar sobre a questão específica da nossa escola dominical e das nossas diretrizes. Eu sempre senti a necessidade de estabelecer algumas diretrizes para o conhecimento na Igreja de Nazareno. Eu sempre acreditei que era possível aplicar algumas teorias, os 4 pilares da educação, a taxonomia de Bloom, a questão das competências e habilidades, e também a questão da BNCC, propriamente dita como competência, dentro da escola dominical. Aí eu separei justamente a minha fundamentação para essa ideia do Manual Nazareno, que depois você pode dar uma olhadinha, tá? E chegamos a esta ideia aqui, né? Os 4 Cs, conteúdo, competência, contexto e caráter, ok? E a partir dele, a gente vai tirando essa ideia de competência. Eu elaborei esse diagrama de diretrizes educacionais. No centro está o cristão integral. Aí os 4 Cs funcionam como os 4 pilares da educação. E ao redor dele, nós vamos ter os vários desdobramentos, os componentes que vão se desdobrar em detalhamentos e vão culminar em competências e habilidades para aprendizagem. Tá certo? Então, por que competência? Porque se você prestar atenção, toda a revista de escola dominical que a gente tem no mercado gráfico, ela trabalha com estudos. O que é um estudo? Ela pega o estudo do Velho Testamento, então ela vai pegar aquele estudo todinho, dividir livro por livro, contexto histórico, tal. Ela coloca alguma coisinha de orientação pedagógica bem suave, pum, terminou a lição da escola dominical. Na nossa igreja, aqui em João Pessoa, eu sou pastor auxiliar, e eu sempre estive ligado à escola dominical, e sempre houve necessidade da gente ter um currículo diferenciado, né? Diferente disso. Então, esse diagrama, ele vai justamente ser a base, assim, vamos dizer assim, do que a gente vai desenvolver. A gente vai pegar a macrotemática, que vai ser, vou dar o exemplo aqui, da macrotemática sobre identidade nazarena, né? Ela vai estar justamente aqui, no eixo do conteúdo, tá? No eixo educacional relacionado ao conteúdo, o saber e o refletir. Ela tanto pode caminhar em estudos históricos, porque eu posso pegar um pouquinho da história da Igreja de Nazareno para aplicar a identidade, como também pode caminhar em cima de estudos de teologia, que seria o componente relacionado ao enquadramento do estudo, tá? E aí a gente pode caminhar em cima de 3 detalhamentos. A teologia arminiana, a teologia wesleyana, a doutrina nazarena e um pouco da história, tá certo? Isso tudo em cima de competências. Lembrando, a competência é aquele, eu sei, eu conheço, eu tenho habilidade, eu sei fazer, eu tenho atitude, eu faço. Né? Então, isso seria uma base da competência. Aí, o que é que eu imaginei para hoje? O que é necessário estudar para desenvolver competências sobre identidade nazarena? Estou pegando o exemplo de identidade nazarena para exemplificar para todos os outros macrotemas. Como o pastor Fleides pediu, a gente vai desenvolver essas competências juntos, né? Eu também sou desse aspecto dele, que acho que tudo fica melhor construído juntos. Porém, para que nós possamos ter uma visão, uma exemplificação
não ficar algo muito abstrato, eu fiz o seguinte, eu trouxe aqui algumas ideias. Por exemplo, a relação entre o saber e a competência. Então, identidade nazarena é o saber. E qual é a competência? Para chegar nessa competência de um crente nazareno, de um membro nazareno que é conhecedor de sua identidade, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar saber um pouco da história da nossa formação como igreja. Ele vai precisar saber um pouco dessa teologia arminiana, pelo menos os aspectos mais relevantes. Ele vai precisar de pontos primordiais da teologia wesleyana, também vai ser necessário, e ele vai também estudar um pouco sobre a doutrina nazarena. Isso tudo da macro temática de identidade, né? Aí o que é que acontece? Como é que eu vou desenvolver essa competência? Bom, aí eu coloquei aqui algumas ideias. São sugestões, porque eu já tenho um bom material já, desde 2018, que eu venho desenvolvendo esse material aqui no nosso Distrito Nordeste Central, né, com o pastor Rubens aqui, uma irmã da nossa igreja era presidente do MED, então eu aproveitei, apresentei esse projeto para ela e a gente começou a trabalhar nas igrejas a partir desse projeto. Então, as competências, elas são baseadas na taxonomia de Bloom. Ela vai justamente de conceitos mais simples, acredito que a irmã Cíntia, com certeza, ela vai poder nos reforçar essa ideia, até conceitos mais sofisticados, vamos dizer assim. Identificar as marcas teológicas do movimento wesleyano. Então, isso seria uma competência. Aí, o que é que eu vou precisar para que no final da aula, ou 2 aulas, esse aluno saiba identificar as marcas teológicas do movimento wesleyano? Aí eu vou... aí onde entra a nossa mão como conteudista. Eu vou reunir material que dê suporte a esse aluno para quando chegar no final de 2 ou 3 aulas, né, que eu acredito que uma não dá para vencer, ele dizer, olha, as marcas teológicas do movimento wesleyano são essas. Olha, tem esse exemplo aqui, tem Bíblia assim, então ele vai identificar. Mas aí a gente pode também partir para uma competência um pouquinho maior, descrever as contribuições distintas de João Wesley durante a fase do grande avivamento. Então, aí eu vou, para que ele chegue a descrever o que é que eu tenho que fornecer para ele, o que é que eu preciso colocar ele, expô-lo a que tipo de situação. Aí vem a mão também da contribuição pedagógica nesse aspecto aí, para trazer essa contribuição. Lembrando, como eu gosto muito da perspectiva da construção, não é? Então, por mais que algumas pessoas sejam um pouco resistentes e não sei como é o conceito dos irmãos sobre a questão do ensino-aprendizagem, mas eu acredito que aprender é uma construção. Então, quando eu falo de descrever, eu falo também de expor ao aluno, de fazer sala de aula invertida, aí vai ser a metodologia, vai ser a forma como vai ser concebida por cada conteudista em sua lição, mas que eu acredito que essa é a melhor forma. O que é que eu preciso? Eu vou expô-lo a que tipo de situação, não é? Como é que eu vou... Aí é onde o pastor reforça a ideia do que o pastor Fleides também passou. A pastora Jandira também nos apresenta isso aí, de ter um material não apenas com identidade nazarena, mas que também tem um toque de brasilidade, né? Tem um toque das regiões brasileiras, porque cada professor aqui, no Nordeste, por exemplo, ele pode começar essa aula por um aspecto diferente, bem contextualizada, bem dentro de uma situação social vivenciada pela igreja, pela região que ele vive, né? Então, esses 4 exemplos aqui são 4 exemplos de competências que foram elaboradas por mim para que a gente tivesse um exemplo, não é? Então, o que seria essa competência? Ela seria só ela seria aula? Não. A partir dela, eu vou agregar diversas situações, vou agregar um pouco de conhecimento histórico, vou agregar um pouco de conhecimento teológico, um pouco de estudo da Bíblia, vou agregar situações para colocar para o aluno em sala de aula, para que ele possa construir e no final de 2 ou 3 aulas, dependendo de quanto vai durar essa competência, ele consiga visualizar essa identificação, que ele consiga apresentar essa descrição, que ele consiga
reconhecer o movimento wesleyano, que ele precisa compreender a importância dessa herança wesleyana de santidade na Igreja do Nazareno, certo? Então, a questão da competência, ela baseia-se em vários autores, eu trago aqui algumas amostras, eu já tinha apresentado isso aqui, eu gosto muito desse conjunto de amostras aqui, tá? E a ideia é, basicamente, dentro disso, eu sei que foi rápido, não é? Os slides são grandes, dá para a gente conversar aqui a noite todinha sobre esse assunto, não é? Porque é um assunto muito vasto, muito rico, mas a ideia central foi escolhida a macrotemática, ok. Então, a partir da macrotemática, nós vamos pegar cada ideia dessa e vamos elaborar quais são as competências para chegar a essa macrotemática, e depois que elaborarmos as competências principais, nós vamos elaborar um roteiro daquilo que vai ser útil para que o aluno chegue ao entendimento, à apreensão, à compreensão, a realmente a manipular com muita propriedade essa competência, tá certo? Eu não sei se fui rápido demais, eu acredito que sim, mas como é o nosso primeiro encontro, acredito que teremos outros também, que poderemos, assim, estar indo e voltando, revisando e trazendo mais informações, e cada um dentro da sua área. Eu tenho certeza que a irmã Cíntia vai nos dar muitas contribuições. Eu não sei como é que ela... Eu gostaria, não sei se dá tempo, né? Que alguns de vocês falarem, de expressarem... Pastor Fleide, diga aí. Ok. Bom, esse material eu já conheço. Eu quero só, antes de... É importante ouvir os amados, ainda que seja rápido. Realmente nosso tempo está curto, mas é claro. Amados, assim, todos os irmãos aqui são gente experiente em escrever. São teólogos, né? Somos todos teólogos aqui, né? Temos experiência com Deus, assim, longe de mim querer ensinar os irmãos a escrever, não é isso. Só que nós precisamos, evidentemente, ter uma metodologia. Eu estou no meio dos gigantes aqui, Pastor Fleis. Oi, querida. Eu estou no meio dos gigantes aqui, não sou teóloga, não. Mas a irmã é pedagoga. Né? Então, assim, é fundamental. Mas, assim, então não é na ideia de reinventar a roda no sentido de ensinar os irmãos a escrever, não é isso. Mas, assim, precisamos ter uma metodologia definida, né, exatamente para ter essa marca, ok? Então, ainda que rapidamente, mas o pastor Josafá apresentou essas competências, que é um assunto muito mais de pedagogia, mas, ou seja, todos os escritos teológicos, né, todos os escritos para a escola bíblica vai passar por esse filtro pedagógico, né, exatamente para que o diálogo, para produzir, né, o ensino-aprendizagem. Eu, enquanto professor, eu me preocupo muito com isso, né? Eu quero ter certeza que aquele aluno aprendeu. E hoje o nosso grande desafio, né, amados? Eu sou professor de economia, né? Então eu falo para os alunos, tudo que eu estou falando em aula, se ele dá uma bugada, ele acha. Porque a informação hoje está fácil, né? Diferente da nossa época, que a gente era rato de biblioteca, né? Esse é o nosso perfil aqui. Mas hoje a meninada, rapidamente, né? Chega, mas eles não têm a capacidade da reflexão. Então, mais do que nunca é necessário a figura do professor. É necessário exatamente esse desenvolvimento dessas ferramentas pedagógicas. Mas assim, é importante as irmãs falarem. Então, a irmã Cíntia, do ponto de vista pedagógico, o que a irmã acha disso? Do ponto de vista pedagógico. Numa reunião do MED, numa dos treinamentos de sábado, eu não sei se foi o pastor Josafá, acredito, trouxe essa fala, né, do uso da taxonomia de Bloom, né, da BNCC, das competências, foi, né? E acho que eu questionei ali no chat e faz isso, tentando entender como fazer, acho que ele colocou alguma coisinha lá. Foi bem rápido, porque foi algo no bate-papo ali do treinamento, e eu fiquei muito curiosa, né, de como
fazer esse alinhamento, esse ajuste, né? E na hora, um momento em relação a isso é no sentido não que eu acredito nisso, acredito que é muito adequado e vai trazer uma competência muito grande para o nosso trabalho, né? Uma estruturação muito melhor para o trabalho e para o objetivo final. No momento, eu me preocupei assim, se cada um fosse tentar fazer, não tendo conhecimento técnico, isso poderia gerar uma grande confusão, até por conta de algumas competências lá, algumas habilidades lá da BNCC. Eu me preocupei com isso no momento, também não conhecia o pastor Josafá, e aí ele colocou uma frase lá que já é luz. A reverenda Jandira entrou, pastor. Bem-vinda, irmã Jandira. Então, mas eu fiquei assim, curiosa, tentando entender aqui, assim, bem pincelado, bem rápido, mas ainda assim eu consegui entender o espírito da coisa, acho super válido. Eu tenho um questionamento em relação. Acredito que já tenham pensado nisso, né? Que eu estou pegando o bonde andando aqui nesse momento. Mas, assim, essas questões da escrita do material, por exemplo, identidade cristã. Então, serão criados os objetivos, né? O esqueleto da lição e a pessoa que escrever, ela já vai receber isso lá com a taxonomia de Bloom, já para fazer o material enxergando isso, a partir do objetivo, é isso? Na realidade, irmã, eu espero construir isso com mais pessoas da área pedagógica. Né, pastor Fred? Essa é a ideia. Eu espero que eu tenha um suporte maior, porque assim, eu tentei escrever todas essas competências que eu apresentei, eu já tenho muitas escritas. Eu elaborei. Não conta ainda, porque é muita coisa. Como a irmã conhece, se a gente for trabalhar, como a gente propôs, do infantil até e assim, com um toque da pastora Jandira, colocando aquela ideia de terceira idade, ficou fantástico, né? Que é um toque que eu não vi nenhum material, então vai exigir que a gente pare em um momento, antes de escrever, como a irmã colocou, e realmente sente, não, vamos elaborar todas as possibilidades de competência. Mas, viu, irmãos? Competência tal. Deixa eu mostrar um exemplo para a irmã aqui, por exemplo. Eu tenho até que vai escrever, né? A coisa ficar amarradinha. Exatamente. Deixa eu exibir outro slide aqui, que eu vou mostrar para a irmã e para os irmãos. É porque esse assunto, por mais que a gente queira ser sucinto, mas a gente não consegue. Porque é um assunto que uma coisa puxa a outra e a gente tem a necessidade de... Não é esse aqui. Deixa eu só colocar o outro. Pastor Jafá. Pois não. Só um segundinho. Só preciso adiantar um assunto aqui. Porque, assim, 2 irmãos do nosso grupo vai precisar sair daqui a pouco, que é o pastor Luiz e o pastor Eduardo, eles vão precisar sair. Só rapidinho, mas já coloca só. 2 coisas, assim, algumas coisas. Nós estamos criando também sub-GTs que vão sair desse grupo aqui. Então, vai ter um sub-GT de revisão pedagógica. Então, esse sub-GT vai pensar as questões pedagógicas, ok? A serem aplicadas nessa apostila. Então, esse esqueleto que a irmã Cíntia disse, o sub-GT de pedagogia que vai nos auxiliar nisso. Mas vamos ter também o sub-GT de revisão teológica. Nós temos aqui grandes teólogos, reverendo Márcio, reverendo Fábio, reverendo Eduardo, reverendo Luiz, né? Eu sou meia boca, tá? Então, reverendo Jandira, gente de teologia, e que exatamente, então, assim, a ideia do macrotema, por exemplo, identidade cristã da identidade nazarena, ela vai ser fruto, independente das faixas etárias que serão aplicadas, mas serão fruto das orientações desenvolvidas a partir desse grupo de teólogos. Porque aí foi um trabalho de grupo. É claro que vai ter, na escrita do pastor Eduardo, vai ter ali a assinatura dele, como o senhor falou, né, pastor Zafá, a sua brasilidade, do reverendo Márcio, do reverendo Fábio, né, do reverendo Luiz, né, ou seja,
A pessoalidade não será tirada, mas os resultados da escrita vai ser a partir dessa coletividade, dessa troca de ideia. E a troca de ideia é natural ter os confrontos, os questionamentos tem que haver. Então, só isso aqui que eu queria colocar, tá? E aí outra coisa, vai estar disponível lá no nosso grupo, né? Um link para os amados assim, preencher e escolher os macrotemas de acordo com as faixas etárias, que vai facilitar para a nossa próxima reunião. O pastor Luiz, na sua competência, desenvolveu esse formulário, né? Então, se algum irmão precisar sair às 7 horas, eu só estou adiantando, tá? Estou contando parte do final, mas o final fica melhor se ficar até o fim. Pastor Luiz, à vontade. Daqui a pouco eu passo a palavra para os outros amados. Eita. Deixa eu só exibir aqui rapidinho antes de saírem, pastor. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pronto. Antes do pessoal sair, pronto, irmã Cítia. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Tá dando para ver, não? Daqui identificar elementos de inspiração divina. Pronto. Eu vou dar o exemplo com essa competência aqui. Eu elaborei essa competência. Falando sobre o Velho Testamento, identificar os elementos da inspiração divina nos escritos bíblicos do Velho Testamento. Essa seria a competência. No final de 2-3 aulas, o aluno teria essa capacidade de identificar essa inspiração divina. Mas, para isso, o que é que ele precisa? Ele precisa definir. Ele precisa da definição do que é inspiração divina. Ele precisa de critérios da inspiração divina no processo de canonização. Ele precisa a comprovação científica. Ele precisa de resultados de estudos arqueológicos. Ele precisa de considerações da crítica bíblica sobre os textos do Velho Testamento. Ele pode ter acesso e ser colocado, ser exposto ao testemunho do Novo Testamento sobre a figura de Jesus a respeito da autenticidade do Velho Testamento. Então, a construção vai ser, primeiro, eu construo, não vai aproveitar competências da BNCC, não vai aproveitar nenhuma, tá? Porque elas são direcionadas a componentes curriculares específicos em linguagens exatas e ciências da natureza e humanas. Não vai dar certo. Então, Pastor, desculpa interromper. Perdão, desculpa interromper. Só vai continuar. Eu só preciso ouvir a opinião do pastor Eduardo, que daqui a pouco vai sair. Né? Pronto. Não opinião pedagógica. O detalhe é o seguinte. Sobre essa questão dos macrotemas, pastor Eduardo está aí? Pronto. Pode ser. Ele está ainda, pastor? Ele está aqui ainda, pastor Eduardo? Pastor Eduardo tá, sal e luz aqui embaixo. Ah, tá aqui. Daqui a pessoa volta, tá, pastor Eduardo? Se eu só fechar. Irmã Cítia, deu para ter uma ideia, mais ou menos, irmã Cítia? Deu sim. Mas assim, depois nós vamos ver o pastor Josafá. O pastor Josafá que vai estar coordenando a parte aí pedagógica, né? Juntamente com a irmã Cítia. Tem a irmã Cíntia, que é a esposa do pastor Luiz Seixeiro, né? Eu estou tentando arrastar a pedagoga aqui de casa também para o nosso grupo. Ela está um pouco resistente, mas me ajude em oração aí. Mas eu quero perguntar aos pastores aqui, pastor Eduardo, depois do pastor Márcio e pastor Fábio, do ponto de vista teológico, esses macrotemas os irmãos acham viável, dialogam com a realidade nazarena? O que os irmãos pensam disso? É importante para nós, enquanto grupo, né, pensar na questão da viabilidade. À vontade, pastor Márcio. Pastor Eduardo. Oi, então, eu acho que a identidade nazarena demanda verdadeira, real e necessária, né, dentro da igreja. Eu vejo isso, né, reconheço isso por vários exemplos que a gente já nota dentro da igreja, né, entre outras coisas, isso que você mencionou de ter irmãos que vêm de outras denominações, né, mas principalmente pela autoafirmação também, né, então esse é um tema totalmente relevante e atual e necessário, né, e eu acho que dentro dos macrotemas, eu não sei, claro, a gente está chegando aqui e está pegando um negócio meio que andando, né? E eu não tenho muita experiência na elaboração pedagógica. Eu já conheci esse projeto do pastor Josafá, porque a gente já tinha conversado nisso alguns anos atrás, quando ele apresentou aqui no Distrito Nordeste Central. Eu pensado na possibilidade, inclusive, de fazer lições para publicar pela Ação Cultural. Mas eu não tenho muita familiaridade com essa questão pedagógica.
Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar da elaboração de conteúdo para uma apostila de curso EAD de História da Igreja, em que eu era um conteudista. E como conteudista, eu recebia já um material semi-elaborado, não semi-elaborado, a gente desenvolvia o conteúdo, mas a gente já tinha os locais certos onde a gente devia, por exemplo, formular perguntas, onde a gente devia trabalhar já determinado quantidade de parágrafos, e a gente, então, trabalhava o tema dentro de um esquema previamente elaborado, que facilita muito para quem não é da área de pedagogia, assim, facilita muito porque a gente vai pensar o conteúdo dentro de um arcabouço, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que encaixar 3 parágrafos, 2 perguntas, 4 fotos, esse tipo de coisa, assim, entendeu? E daí, dentro do resultado, vai ser observado tudo isso que o pastor Josafá está expondo para a gente, né? Porque, então, eu precisava, por exemplo, dominar isso a fundo, mas na execução eu já executava de maneira que o resultado fosse satisfatório nesse sentido, né? Então, eu elaborei um conteúdo de História da Igreja, eu não lembro mais qual era o curso, mas era um curso lá de Curitiba. E foi dessa maneira, né? E eles pegam essa apostila e aplicam no curso de AD. Então, eu não sei se dentro daquilo que a gente está pensando, se, por exemplo, era possível a gente tentar trabalhar nessa direção. Eu acho que com isso a gente conseguiria ter mais temas ou mais macrotemas, né, a serem desenvolvidos, e já dentro de uma metodologia, né, que os pedagogos daqui presentes, né, iam facilitar para a gente, né, para quem não tem tanta familiaridade, né. A gente no STNB, eu já vou concluir minha fala aqui, no início do ano para cá, a gente participou de algum treinamento, né, porque o STNB virtual também está a questão das competências, dos 4 Cs, e a gente faz essa formação, sala de aula invertida, muitos recursos, etc., né? Mas eu confesso que eu tenho uma limitação com relação a isso, né? Eu sou ainda professor à moda antiga, né? Daquele que fala sozinho, o aluno quase não participa, enfim. Mas se a gente tiver colocar o conteúdo já mais ou menos desenvolvido, eu tenho a impressão que isso ia agilizar e facilitar o conteúdo, né? Então, eu coloco isso como sugestão, né? E com isso a gente teria a possibilidade de aumentar os macrotemas, né? Ou pormenorizar melhores os assuntos. Entendi. Bom, antes de passar a palavra para o pastor Márcio, depois para o pastor Fábio, a comissão de pedagogia tem um grande trabalho. Hoje nós estamos com o pastor Josafá, estamos com a irmã Cíntia, tem a irmã Betinha, que ela está resolvendo questões particulares, também é pedagoga, e nós vamos tentar trazer também mais pedagogos, né? E agora a pergunta que eu faço, antes de passar para o pastor Fábio e para o pastor Márcio, a pergunta que eu faço para o pastor Josafá e para a irmã Cíntia, os irmãos entendem que é viável o que o pastor Eduardo colocou, a área pedagógica criar um esqueleto, né? Aí realmente vai facilitar para quem for escrever o conteúdo, que ele já sabe. Aqui eu vou colocar 3 parágrafos, então ele vai ter poder de síntese. Aqui eu vou colocar reflexão, aqui eu vou colocar curiosidade. Como é que os irmãos veem isso? Irmão Josafá e irmã Cíntia. Depois eu devolvo a palavra para o pastor Márcio e o pastor Fábio. Ele trouxe o pastor Eduardo, né? Isso. Gravando aqui. Ele trouxe exatamente aquilo que eu perguntei aqui no início, se haveria essa estruturação, e o pastor Josafá colocou que é isso que se quer fazer nesse momento. Acho que isso é o meio de garantia de uma linha pedagógica única, apesar de ter materiais adaptados a cada faixa etária, mas de uma proposta única, e vai dar uma identidade ao nosso material. Vai receber muitos materiais com ideias diferentes, materiais mais longos, mais, né, acho que a gente vai ter, não que não sejam bons materiais, mas para o que se quer, talvez seja uma coisa muito, não é, pastor Josafá? Exato. Uma coisa muito... Essa delimitação é importante.
Agora, sim, só um ponto, essa delimitação só vai ser formatada para a lição em si, porque depois a gente vai ter o GT de apoio pedagógico, onde vai se colocar o quê? Sugestões da prática pedagógica. Se aquele conteúdo vai dar para uma sala de aula, é mais apropriado para uma sala de aula invertida, se existe alguma dinâmica que pode ser aplicada àquele conteúdo, no caso das séries menores. Então, é bom também, assim, quem tiver mais experiência, já poder, assim, mesmo que tenha essa formatação inicial, mas, assim, olha, eu acredito que esse conteúdo poderia ser trabalhado a partir de um projeto, por exemplo, não é, irmã Cíntia? E colocaria numa parte do formulário de sugestões, a visão do conteudista, da pessoa que escreveu a lição, de como é que ele achava que ele poderia trabalhar também. Porque, às vezes, essas coisas assim são importantes para não ficar aquela formatação única, de todo, não é? Engessada, exatamente, de toda uma lição. De repente, uma sugestão dessa aí, a gente coloca na proposta pedagógica, assim, na metodologia, né, da aplicação, na sugestão pedagógica da lição, é aplicada e tem sucesso, né? E vai ser um sucesso bem diferenciado dos outros. Pronto. Porque, assim, a nossa preocupação com a nossa lição é que ela não seja igual ao que a gente tem no mercado. O que é que a gente tem no mercado? A gente tem no mercado CPAD, JUERP, Mundo Cristão, ou seja, até Silas Malafaia já inventou de fazer escola dominical. Então, o tema, um texto da Bíblia, um texto explicando, às vezes tem um contexto histórico, 3 pontos, uma conclusão, uma aplicação, 3 perguntas, e assim, eu acredito que a gente pode fazer mais do que isso. E a proposta da competência é justamente isso, apresentar mais do que simplesmente aquela lição. Eu já vi sugestão pedagógica que era só assim na lição. Faça um quadro, pergunte às pessoas isso. Isso, para mim, não é orientação pedagógica. A orientação pedagógica é de como começar a aula, que objeto trazer, como chamar a atenção do aluno, e não apenas trazer uma frase feita. Porque se eu fizer sempre uma frase feita, eu vou cair sempre naquele mesmismo, né? Senso comum, né? Exatamente. Então, eu acho que deve ter essa formatação, sim. É proveitosa, Amém. Sim. E lá embaixo, sim, com um aspecto assim, da cara do conteudista que escreveu. Uma sugestão dele, pessoal. Pode ter um campo de sugestão do conteudista. E aí a gente... Isso, do conteudista, exatamente. Amém. Nós vamos aperfeiçoar isso. Nós vamos aperfeiçoar isso nos subgrupos, ok? Obrigado, pastores. Bom, pastor Márcio, sobre a questão do macrotemas, como o irmão vê? Vamos em frente. Vamos em frente. Eu participei de tudo, estou ouvindo, faço minhas palavras do pastor... Eduardo? Como é que eu vou esquecer? Eduardo ou Josafá? Sal Cultural. Pastor Eduardo. Eduardo, desculpa, pastor Eduardo, se ele já saiu ou não. Faço minhas palavras dele, estou entendendo o que o pastor Josafá está falando, a irmã Cíntia. Tem mesmo que dar para a gente, no meu caso, o esqueleto para eu jogar o conteúdo. Eu tenho muito conteúdo. Eu não quero me preocupar com o esqueleto. Eu tenho muita coisa escrita, não publicada, mas eu tenho material para todos esses macro temas. E eu vou fazer a minha parte. Toda essa história... Eu tenho um pouco de informação das questões de filosofia e psicologia da educação. Graças a Deus eu me instruí, fiz a minha pós-graduação em educação cristã pelo Mackenzie, então eu tenho algumas coisas que me ajudam muito enquanto professor. E botar esse material, eu já fiz muito esqueleto de plano de aula, então vai ajudar muito. Mas se me derem esse trabalho pronto, esse esqueleto, eu não preciso estar preocupado. Coloco a minha personalidade, dou meu jeito. Então a minha tarefa, eu já estava com vontade de desistir, viu? Porque grande é a tarefa. Mas agora... Desiste não! Percebendo que a gente vai ter estrutura, apoio, faremos a nossa parcela, eu posso contribuir com conteúdo, me dando esse esqueleto,
e depois eu posso participar também do corpo de correção teológica, posso ajudar muito nisso. Então, olha, nota 10 pelo progresso, pelo andamento, e eu vou fazer parte disso, vou me desdobrar, e quando não puder eu aviso. Mas nota 10, toda essa compreensão, a questão do macrotema. Aí, olha, esse macrotema aí tem muitas subdivisões dentro. Essa é a minha opinião. Deus abençoe. Obrigado, pastor Márcio. Pastor Fábio, por favor. Bom, se o reverendo Márcio está pensando em desistir, imagina eu. Bom, na verdade, eu gostei da proposta do pastor Eduardo. Acho que vai facilitar para a gente seguir uma competência importante, pastor, que é a padronização, né? A linguagem, a gente poder utilizar, porque deu para perceber que todos aqui têm um determinado nível, uns mais, outros menos de determinado assunto. Então, eu acho que se nós padronizarmos um pouco as competências, vai facilitar, no caso desse padrão, vai facilitar para que a gente possa desenvolver um bom material. Talvez não seguindo a sequência, como o pastor Zafá falou, do que já tem no mercado, mas a gente vai ter como fugir uma realidade que já existe. De repente, vai adaptar alguma situação, até para possibilitar o aluno ter uma base. Eu, hoje, por exemplo, nas minhas aulas, eu trabalho muito com mapas mentais. Eu trabalho muito com resumos, né, didáticos, práticos, para que os alunos possam entender justamente o macrotema e daí ele buscar os assuntos que estão ligados a esse macrotema e ele vai se direcionando, né, para aquilo que ele gostaria de se aprofundar. Então, por exemplo, no seminário eu trabalho muito assim, né, muito essas questões didáticas com mapas, com resumos e até mesmo contexto para que eles possam, inclusive, aprender. Que a gente tem todos os níveis também de aprendizado. E os alunos estão em níveis também diferentes. Talvez não está ao mesmo nível do professor, está até além do professor. Então, a gente tem que saber lidar com essa situação, até focando no que o aluno precisa. E eu acho que isso é fundamental. Eu vejo também isso nas escolas, né, no meio secular, a necessidade de aprofundamento. Que, como o pastor Cleide falou no início, os alunos... Eu boto um tema lá, o aluno pode se virar e pegar o tema, porque ele vai buscar na internet. Hoje tem essa facilidade. Mas dá aquela base, né? Justamente aprofundar o aluno, ele ter uma base boa para que ele possa ir filtrando aquilo que ele vai seguir, como se fosse uma pirâmide, né? Que eu trabalho bastante aqui em biologia, para que o aluno possa ter realmente aonde está a raiz dele. E aí eu acho que isso vai ajudar bastante a gente, mas também facilitar para o aluno compreender o que a gente quer falar. Por exemplo, a gente trabalha muito na igreja lá com a revista CPAD. E eu vejo realmente que é muito maçante aquele sistema, é sempre aquilo ali, não sai daquilo ali. Eu, diversas vezes, até fazendo meio que errado, fujo um pouco dessa realidade para fazer as aulas um pouco diferentes, com a turma, com os alunos de cada escola dominical, para, inclusive, eles não ficarem sempre naquele mecanismo didático muito igual, né? Não que o padrão não é legal, mas talvez esse tipo ainda não é o essencial para a gente, no caso, o que está sendo utilizado, mas é o que eu acho que a gente tem outras, particularmente eu acho o material deles muito bom, né? Mas acho que a gente pode fazer melhor, com certeza, do que a gente já tem por aí. Amém. Obrigado, pastor. Amado, só uma última vez, eu vou passar a palavra para a pastora Jandira, ela concebeu, né, essa ideia desse projeto, assim, no sentido de reunir, mas assim, algumas informações sobre o projeto, alguns detalhamentos, queridos, vocês podem estar entrando em contato, né, além de mim, também o pastor Luiz Seixeiro, que ele é um secretário muito eficiente, muito abençoado, muito solícito. Eu, às vezes, entro em contato com ele em horários inapropriados, né? Mas ele é muito paciente comigo e ele vai ajudar muito a gente, né? Daqui a pouco o pastor Luiz Teixeira, ele tem uma reunião na igreja de Santo André, daqui a pouco ele vai precisar estar saindo, mas eu queria passar a palavra para a pastora Jandira. Pastora? Não, só tem que aperta pastora, libera o microfone da senhora.
Ah, a gente não está ouvindo. Ah, tá certo. Agora sim, ó. Agora Tá sim. ouvindo agora? Agora, estamos ouvindo, né, pastor Tá Zafá? certo. A paz do Senhor, queridos, eu estou vindo agora de um congresso online e depois eu faço parte, eu lidero um grupo de oração às 5 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, né, ininterruptos, e realmente não é fácil, você falou, né? As demandas nossas de sábado, de todos os dias, né? Inclusive no sábado ocorre também. Mas eu estou feliz pelo que eu pude ouvir de vocês. Eu fico muito satisfeita de saber que Deus, o Espírito Santo, está liderando esse trabalho. Eu fico muito tranquila com o pastor Freitas na coordenação, que eu pedi que ele ficasse, pastor Seixas, né, o pastor Josafá. Né, graças a Deus por essa equipe abençoada, e agora com vocês, né, que estão entrando, os conteudistas, eu tenho certeza que o Senhor fará grandes obras nisso. O que doeu no meu coração alguns tempo atrás, eu não sei se, pegando agora nas minhas lembranças, sabemos que nos artigos de fé a gente é algo que é imprescindível que os nossos professores de escola dominical entendam, aprendam e possam aplicar para os seus alunos. Certa vez, eu usando a revista da CPAD, das Assembleias de Deus, para eles justificação, justificação, arrependimento e a regeneração, não é isso? Para nós é justificação, arrependimento, regeneração e adoção. Vocês concordam com isso, com essa parte? Com essa definição? E na hora que eu estava dando a lição, eu vi que as Assembleias de Deus, elas não aceitam, quer dizer, não abordaram a adoção. E eu pude falar para os meus alunos, olha, isso aqui está errado, porque eu estudei os artigos de fé, e eu sei que nós temos que entender a justificação, o arrependimento, a regeneração e a adoção. Eu fiquei imaginando que nós precisamos, graças a Deus nós teremos aqui algum tempo, revistas nossas, graças a Deus por isso. E Deus está levantando, né, pessoas, como levantou o pastor Fleides, como levantou o pastor Josafá, nos abençoando com o que ele já tem, o pastor Luiz como secretário do grupo, a Betinha e outros mais. E vocês, queridos, que estão entrando, pastor Márcio, pastor Fábio, a Cíntia, né, a Cíntia, né? Então, graças a Deus, eu estou muito feliz, muito feliz. Continuemos, porque em breve nós não só teremos o esqueleto, mas tudo pronto. Estamos precisando disso. Amém. Obrigado, pastora. A partir do que o pastor Márcio disse, eu já imaginava que muitos dos irmãos já têm muito material pronto. O que agora eu vou fazer é adaptar. É claro que o nosso desafio, né, desse momento, então, será desenvolver esse esqueleto, né? É claro que depois o GT pedagógico nós vamos estaremos eu vindo com gerundismo de novo, pastor Josafá. Estaremos ajustando. Vou mandar uma charge para você sobre o gerundismo depois, viu? Obrigado. Obrigado. E nós estaremos desenvolvendo esse esqueleto, sim, que realmente é um facilitador para os conteudistas, até para nós dosarmos, porque assim, todos os irmãos aqui são professores do STNB, né, os irmãos teólogos. E escola bíblica não é um seminário, então é importante, às vezes, né, a gente ultrapassa essa linha, né? E aí, entrando no terreno dos pedagogos, né, Perrenot, ele traz essa preocupação. Você colocar um assunto muito elevado para um público que está um pouco abaixo do assunto. E aí não gera aprendizagem. Então, o nosso grande desafio é trazer um assunto denso, no sentido de conteúdo, né? Denso no questão de firmeza, mas dentro do espectro de escola bíblica dominical. Né? Para nós não invadirmos. Profundo, mas não técnico demais. Exatamente, para não invadirmos o seminário, que o seminário vai trabalhar muito a questão da reflexão, né? Os professores são professor do seminário, pastor Fábio, Luiz,
Reverendo Márcio, né? O Eduardo também usou. Muita gente aqui é professor do seminário. Então, lá no seminário, você pode partir para uma profundidade no sentido da reflexão. Obrigado, pastor Luiz. Boa reunião lá, tá? Então, né, nesse sentido, então, nós vamos ter que pensar muito bem essa questão desse esqueleto, né? É claro que a responsabilidade da densidade do assunto, né, é do conteudista, por isso que nós teremos aí o GT de revisão teológica, exatamente lá na revisão fala, olha, de repente, ó, o texto tá bom, mas assim, para esse menino de 14 anos, como é que é? Que assim, é um desafio assim, muito grande, né? Sem falar de, por exemplo, falar de santidade para aquele adolescente que está entre os 13 e 19 anos ali, com os hormônios pulando, né? Saindo pelos poros do corpo. Como é que vão trabalhar essa abordagem? Né? E é possível, é necessário fazer. Então, é nesse sentido que o GT pedagógico, vamos ter que ter algumas reuniões a mais, pastor Josafá, para desenvolvermos num tempo interessante, né, esse esqueleto para ser um facilitador para os nossos irmãos conteudistas. A gente pode fazer o seguinte, como eu já tenho uma base aqui, que eu já fiz umas lições nesse modelo, então eu já tenho assim mais ou menos uma estrutura mental. Botei no papel alguns, porque em 2019 eu elaborei 3 meses de lição para a igreja baseado nisso aí, não nessa área, mas em outra área lá do diagrama, eu peguei, o pastor concordou e a gente trouxe a escola dominical. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um modelo, aí eu te passo lá no GT da gente, aí a gente começa a conversar o que é que pode acrescentar, o que é que pode tirar, como deve ser, qual é a cara, se é em Word, se é alguma tabela, como é que a gente vai fazer, e até o Anderson talvez pudesse dar uma ajudada na gente também nessa sugestão, não sei. Né? De repente ele poderia nos dar uma sugestão, porque ele manja muito mais dessa parte técnica do computador, né, também, da diagramação, do que programa seria melhor utilizar. Mas, assim, o mais importante é os elementos que deve conter, né, e passar para você, a irmã Cíntia também, para ela dar algumas sugestões. Eu poderia fazer essa ponte com ela, né, e passar para vocês também, para a gente lá no GT Central, a gente poder fazer a análise. Não, maravilha, maravilha. Então, como eu disse, né, aos amados, né, os amados conteudistas, né, a pastora Águida, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós vamos estar colocando um link para os amados, em que os amados Obrigado, pastor. Paz, irmãos. A paz. Estava na igreja, só pude vir agora. Não, irmão, entendemos que para nós o final de semana cada horário é disputado demais. Mas porém, irmãos, assim, como eu falei, vou colocar o link lá para os irmãos conteudistas. E lá nesse link, né, eu não estou conseguindo aqui compartilhar, mas vou dar só alguns dados, né? Nesse link, além vai estar lá seu e-mail e seu nome, mas... O retorno está sendo ruim, está muito ruim o retorno. Me ouve melhor agora? Agora está, mas está tendo assim, muito, está cortado. Bem-vinda, irmã Águida, Deus abençoe. Amém, pastora. Então, amados, desse macro tema, 2 coisas os irmãos vão estar indicando para a gente, quando os irmãos abrirem. Qual macro tema os irmãos sentem mais à vontade de estar escrevendo, entre identidade cristã dentada nazarena, discipulado e liderança e panorama bíblico, e para qual faixa etária os irmãos pretendem escrever, ok? Assim, você não precisa escolher só uma, se você entender que dá para trabalhar com 2 faixas etárias, tranquilo, tá? Mas, como eu falei, a ideia ao mesmo tempo que o adulto está estudando identidade nazarena, por exemplo, né, o irmão e a irmã da terceira idade também, o adolescente, o junior, né,
O infantil, e é um grande desafio. Como é que eu vou trabalhar a identidade nazarena com alguém do infantil? Irmãos, tem N ferramentas pedagógicas. Aí é só. É claro que eu vou atrás de captar irmãs que estão acostumados com a linguagem infantil. Podemos criar consultorias, né? Mas é possível. A irmã Jadira deu um exemplo interessante que lá na igreja de Mesquita, na igreja de Mesquita, lá com as irmãs falando que infantil, por meio da manga, trabalhou um conceito com as crianças de criação. Quer dizer, há N ferramentas, né, irmão, de explicar a pessoa de Deus, né, explicar o evangelho, explicar a identidade, construir essa identidade em qualquer faixa etária. Então, se nesse formulário eles vão estar indicando, vai ser um facilitador para a gente. Né? É porque ainda vamos saber, o pastor Fábio ele está se propondo a escrever dentro desse macrotema para essas faixas etárias. Legal. Vai ajudar na nossa organização, enquanto os irmãos da área pedagógica vão preparar o esqueleto. Isso também não impede, né, dos irmãos que todos aqui são professores, né, e podem dar sua contribuição. Pastor Fábio, professor de biologia, sou professor de economia, né? É claro, nós somos pedagogos. Pedagogos é a Cíntia, Josafá, né, outros aqui, né, são... Na verdade, o pastor Josafá é do núcleo comum, né? Mas tá lá. Eu fiz uma pós-graduação. É português, pastorzão. Sim, mas estudou um pouco mais. Eu gosto tanto dessa área que eu fico estudando bastante. E como eu fiz muito concurso aqui em João Pessoa, aí essa parte cai muito. Aí eu dei uma debruçada nela, e principalmente por conta do projeto, aí eu debrucei mais ainda para estudar. Mas graças a Deus que está conosco a irmã Cíntia, né? A nossa pedagoga, né? Mas então essa é a ideia. Mas antes de eu continuar, nós estamos vendo que está aqui a nossa querida irmã Águida, lá da Nazarena Mesquita, né, uma abençoada escritora. Irmã, se apresenta um pouquinho para quem não conhece a irmã. Fica à vontade. Oi, irmãos, a paz do Senhor, né, boa noite. Desculpa o atraso, né? Estava lá na igreja de Mesquita, a gente teve um congresso lá e eu estava apoiando lá os irmãos. Eu tenho a minha formação na área de biologia, né, e teologia. E eu tenho... A minha carreira, né, no meio secular é na área de gestão pública. Eu sou diretora de uma escola, né, eu fiz o normal, então eu tenho já 10 anos na direção da escola. Então, essa parte de material didático, conteúdo, né, graças a Deus, assim, eu tenho uma experiência, né, Deus me preparou com essa bagagem, e estou à frente do MED na igreja de Mesquita, sou superintendente do MED lá na igreja. Nós temos 30 classes de escola dominical, então é uma escola mesmo, na verdade, né? Assim, tem bastantes professores, bastante alunos, né? A questão do material didático, do conteúdo. Então, Deus tem me colocado à frente desse ministério para a honra e glória do nome dele. Também Deus me deu o dom da escrita, né? Eu publiquei um livro a respeito da igreja de Mesquita, Visão de um Plantador de Igrejas. Depois eu publiquei também um livro sobre anjos e demônios. E esse ano eu espero estar publicando também um livro sobre Daniel, né? Da Cova dos Leões a Jesus Cristo. Me abençoado com essa visão. E eu estou com um propósito com ele de estar nessa meta, né, da carreira na área da escrita. Deus tem me usado para alcançar pessoas nessa área. E eu me coloquei à disposição desse grupo, né, a esse projeto, porque eu acredito que nós temos, né, Deus tem nos dado toda a estrutura para nós, como igreja, como departamento de ensino, estarmos trabalhando de verdade a nossa identidade nazarena, estarmos trabalhando a doutrina nazarena através da escola dominical. Ano passado eu escrevi uma revista que nós aplicamos na nossa igreja, discipulado,
né, e tenho compartilhado com a doutora Jandira dessa visão, né, a visão nacional do MED na pessoa da pastora Jandira. Então, eu acho que Deus tem nos levantado, e para mim é uma honra estar servindo os irmãos, né, estar dividindo essa oportunidade com vocês, né, e eu também trabalho na área do ensino, né, eu dou aula no seminário da Assembleia de Deus e eu dou aula no Distrito Baixada 2. E Deus também me abençoou com uma grande honra, que é estar participando do comitê do Seminário Nacional Nazareno de avaliação dos artigos. Então, também estou fazendo essa revisão dos artigos dos alunos do Seminário Nazareno para essa publicação na revista. Né? Então, assim, Deus tem me dado esse dom de estar fazendo essa revisão mesmo de texto, dos textos. Então, assim, eu estou colocando aqui minhas habilidades à disposição do grupo, à disposição da visão, à disposição do MED nacional, na pessoa da doutora Jandira. Estou me colocando aqui a serviço realmente do Rei. Amém. E é uma grande honra estar participando desse projeto, acredito nessa visão, e eu acho que nós temos muito a contribuir com a nossa igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a ideia, Magna, exatamente colocar os nossos 12 talentos à disposição do reino. Amém. Nós começamos aí com os encaminhamentos finais, amados, porque o tempo urge, né? E eu mais uma vez agradeço os irmãos. Entendo como é complicado separar um horário no sábado. Todos os irmãos aqui são gente de ministério, né? Às vezes alguns entraram agora, outros tiveram que sair. Pastor Márcio vai precisar sair. Pastor Márcio, a gente agradece, amado, obrigado mesmo. E as outras informações estarão lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Inclusive o link, tá? Vou estar orientando depois. Obrigado mesmo, querido. Fica com Deus. Então, amados, é o seguinte, eu queria perguntar para a pastora Josafá, para a irmã Cíntia, né? Só para atualizar a Águida, é o seguinte, nós, antes de, provavelmente dito, partirmos para uma escrita de conteúdo, até porque a maioria de vocês conteudistas, né, são escritores, já tem muito conteúdo, né? Já tem lá muita coisa pronta. O que nós vamos fazer é criar um modelo de esqueleto para facilitar para os amados. Né? E aí, os irmãos que são da área da pedagogia, e aí seria interessante também, talvez uma troca de ideia com a irmã, que é da área de educação, né, também, do ponto de vista da direção, está acostumado com metodologias pedagógicas, mas a ideia é nós criarmos aí esse modelo de esqueleto, e aí discutirmos esse modelo, e se ele for aprovado por todos nós, seja no Comitê Central, né, seja no GT Central e também nesse GT, ainda vão começar provavelmente dito a rodar os conteúdos. Eu queria perguntar para a pastora Josafá, para a irmã Cíntia, quanto tempo os irmãos conseguem criar esse modelo? Até para a gente discutir. Oi? Terça-feira, se tu quiser, eu já estou com o modelo pronto. Não, mas é importante haver essa troca de ideia com a irmã Cíntia, né? Com certeza. Eu estou dizendo que tem uma parte dele, como eu disse a você. Deixa eu somente, assim, me apresentar de novo para a irmã Águida, pastora. Meu nome é Josafá, e, assim, a gente está trabalhando no GT, a convite também da pastora Jandira. Eu sou professor também, sou professor secular, e a gente elaborou uma visão diferente para a nossa escola dominical, que é baseada em competências, não usando as competências da BNCC, porque as competências da BNCC elas são específicas, como a irmã sabe, para as áreas específicas de linguagem, de exatas, saúde, humanas, então elas são bem específicas para lá. Mas numa composição entre os 4 pilares de educação, taxonomia de Bloom, estabelecer assim uma linha e, principalmente, colocando no lugar desses pilares, na nossa visão da Igreja Nazareno, os 4 Cs da formação teológica, não é? Conteúdo, contexto, competência, caráter. Então, sendo a base da educação integral. E, no final, a parte principal dele seria trabalhar os macro temas não baseados apenas no estudo dele,
mas elaborando competências específicas para que aquele macro conteúdo atinja tanto as turmas do infantil e seja levado até a turma do ensino médio, claro. Uma competência do ensino infantil específica para o ensino infantil, mas dentro do mesmo macrotema dos adultos. Com uma competência diferente, sempre levando em consideração essa taxonomia de Bloom de progressividade e inter-relação entre as competências. E o que é que foi sugerido? Que se elaborasse um esquema básico onde houvesse essa competência bem destacada, né, que vai ser elaborada, onde houvesse os desdobramentos da competência, onde seja registrado também o espaço para o conteudista colocar o texto baseado no norteamento que foi apresentado da competência e depois ser recheado aí com algumas pedagógicas, né, que vai ter um GT também de sugestões de revisão pedagógica para ser acrescentado. Então, eu acho, pastor, que no máximo, acho que uns 15 dias dá para a gente deixar isso aí pronto. Fazendo essa permuta aí de volta, colocando todas as pessoas que podem contribuir no circuito e fazendo, acho que uns 15 dias é um prazo bom. Dá para a gente fazer isso. Irmã Cíntia, como é que a senhora vê isso? Assim, o pastor Josafá já tem um material já alinhado aí dentro dessa proposta, um esqueleto desse já pronto, né, dentro de outra temática, não é isso, pastor? Que isso facilita para a gente conseguir montar em 15 dias. Eu vou seguindo ele aí. Então, o que eu proponho, eu queria saber se a concordância de todos aqui, o que eu proponho é o seguinte, pastor Josafá, assim, só monta esse esqueleto, aí a gente marca a reunião, o senhor, a irmã Cíntia, mais alguns pedagogos, que, né, se a irmã Betinha a gente conseguir, se a irmã Cíntia do Seixeiro a gente conseguir, e se eu conseguir mais algum pedagogo, eu apresento lá no GT Central, se o GT Central aprovar, a gente traz esses outros pedagogos nazarenos, né, e a gente fecha esse esqueleto. Ok? Então, a gente, de repente, daqui 15 dias, esse sub-GT de pedagogia aí se reúne, né? Monta esse esqueleto, aí depois a gente apresenta para todos, havendo aprovação, porque tem que estar em concordância, e aí já vai ter um facilitador. E nesse meio termo, uma vez que a gente tiver com o esqueleto pronto, a gente traz o Anderson, né? Que é da parte de diagramação, e aí vamos fazendo um ajuste. Né? A irmã Cíntia está colocando aqui 10 de outubro, né? 10 de outubro. Cai em que dia da semana, irmã? Eu coloquei eu fiz aqui o cálculo aqui para o sábado, né? O sábado é tranquilo para o pastor Josafá? Só queria perguntar, esse sábado, dia 10, é tranquilo para o pastor Josafá? Para mim está tranquilo, pastor. Tá tranquilo. Eu estou reservando muito tempo para esse projeto. Que bom. Pedi até uma folguinha da minha dominical para me deixar um pouquinho mais cuidando desse projeto aqui. Pastor Cleide, seria 10 de outubro, que horas? Não, 10 de outubro tem um médio nacional, não tem, pastora? Vai ser um treinamento, eu não estou lembrada se é dia 10 ou 17, é um sábado. Se não me engano, é 17. Às 15 horas. Não, a ideia na semana. Pode ser na semana também, porque assim, né, não é bom conflitar, né, com os eventos do Médio Nacional, né? Bom, pode ser na semana também. Que dia da semana é bom? Já estamos terminando, tá, irmão? Só pra gente fechar isso aqui. Que dia da semana é bom para os irmãos aí pedagogos? E aí, tá aberto, mas tá aberto a todos, tá? Né? Não existe grupo fechado aqui não, mas é que vamos tratar especificamente desse assunto. Que dia da semana, Josafá e Cíntia, você acha que é bom para você? Com exceção da quinta, que eu estou dando aula no seminário, os outros dias pode colocar. E para a senhora, irmã Cíntia? A qualquer dia? Claro, a antecedência é hoje, né? Estamos marcando hoje aqui. Deixa eu ver aqui. Você falou questão de 15 dias, né?
Estou olhando setembro, desculpa aqui, estou olhando setembro aqui. Dia 7 de outubro, é um dia ruim, professor Josafá, é uma quarta-feira, professor Josafá, irmã Cíntia. Mas aí encolhe o prazo. Senhora? Também achei. Encolheu o prazo. Tá, bom, então, é que a sexta-feira, bom, dia 9 de outubro, sexta-feira. Pode ser, por mim não tem problema. Tá. Um dia só a gente negocia. Você manda meu pagamento antecipado, a gente negocia. Tá, então eu vou deixar aqui marcado inicialmente dia 9/10, das 20 horas, no máximo às 10, tá? Porque de sexta-feira, 10 horas, eu dirijo um culto de oração online, tá, irmão? Então, eu não posso falhar. Ok? Então, pré-marcado aqui, o convite vou estar, claro, informando isso no GTs e vamos construir esse esqueleto aí. Queridos, para os encaminhamentos. E deixa eu só perguntar à vontade, Águida. Tem a possibilidade dele compartilhar, pode ser até mesmo no dia, se for o caso, antes o material para a gente já estar a par quando a gente for discutir? Porque aí a gente tem como já fazer uns apontamentos antes, para na hora estar compartilhando. A ideia é criar um Google Docs, porque aí com o Google Docs é possível todos os irmãos colocarem as suas opiniões, né, eu passo as informações para o Luiz, aí ele coloca lá e disponibiliza, né? Porque ele está no grupo lá dos conteudistas, aí ele vai compartilhando o que for feito. Exatamente. Aí a gente, pelo menos, ou no dia, ou pelo menos um dia antes, para a gente já ler e já fazer algumas observações para já na hora do debate, assim, na hora de abrir, né, a discussão, a gente já ter os apontamentos, que aí já facilita. Não, isso é perfeito, irmã, com certeza. Não, perfeito, Águida. Mas assim, eu vou colocar bem antes, viu? Um dia só não, uns 4 dias antes, 5, para a gente poder já ir conversando. Eu acho o seguinte, que até a partir do que já tem, disponibilizar para ir fazendo, né, construções aí, como o pastor Fleide já colocou, a construção ser mais conjunta, né? Quanto mais conjunto, melhor, né? Como a Cíntia citou ali, o Luiz vai criar um drive específico. Vou pedir para ele criar um drive específico dessa parte do esqueleto, né? E aí, à medida que o Josafá e a Cíntia botarem, né, no drive, os outros irmãos podem ir tomando contato e vai colocando as opiniões, até a gente chegar naquele, né, que está em concordância com todos. Essa é a ideia. Porque uma vez também que tiver esse esqueleto criado, aí vai estar tudo facilitado, porque o irmão Fábio, a irmã Águida, né, os outros irmãos teólogos, eles estão com todo o conteúdo, né, dentro deles pulando lá. Todos já têm material pronto. Então, só vai adaptar numa linguagem aí, né, claro, de acordo com aquelas faixas etárias. E aí, irmãos, aqui vai um pedido, né? Os irmãos que eu tenho disso, quando forem escolher lá os macrotemas e as faixas etárias, né? Tem aí duas faixas assim que eu peço um carinho, que é a faixa da maturidade, que é uma faixa esquecida nas igrejas, na realidade são esquecidos mesmo. E eu ainda tô, viu, doutora Jandeira, eu tô aqui no coração com a ideia do bailão que a senhora falou, viu? Fazer o lançamento do... Isso, terceira idade, né? Tá certo, vai acontecer. O lançamento da primeira apostila vai vir com um bailão. Mas assim, tá bom. Além da maturidade, eu tenho tido muita preocupação, irmãos, com os jovens universitários. Muito preocupado mesmo. Importante. Eu dou aula em universidade, eu vejo assim como eles entram numa crise de fé. Muitos alunos, quando descobrem que eu sou pastor, em vez de ter um horário comigo para questões de economia e gestão, eles querem, na realidade, um acompanhamento, um aconselhamento.
É claro que eu peço sempre, né, o telefone do pastor dele por uma questão de ética pastoral, né? Eu não posso ficar me intrometendo em ovelhas dos outros, né? Mas, por outro lado também, o lado do professor, o lado do pastor abre. Então, muitos alunos vêm com crise, aluno cristão que está em crise mesmo, de fé, não está vendo mais sentido. Às vezes ele acha a pregação do pastor muito piegas, e às vezes a culpa não é do pastor, né? A questão é que eu percebo que está faltando nele, nesse aluno, nesse menino de 21, 22 anos, 18, 19, identidade. E me preocupa que está muita paixão entre os jovens, né? Eu sou músico também, e eu vejo assim, glória a Deus pelos louvores de hoje. Eu particularmente não gosto. Eu venho de outro, mas tudo bem, eu sou de outra época. Esses louvores de hoje, meio Coldplay, que o cara entra num transe e vai embora. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas assim, nós estamos vivendo um problema de superficialidade da fé entre os jovens. E isso é um problema. Então, são dois grupos assim que eu tenho ficado muito preocupado. É uma questão muito particular minha, mas colocando os irmãos conteudistas assim, pensarem, né? Considerarem um pouco isso daí. E a nível nacional, pastor Fleito, eu estava pensando, a partir do seu live de ontem, de nós termos um treinamento de você para universitários, para que eles possam saber defender a sua fé na sala de aula, porque são muito confrontados com os professores, muito ligados junto aos professores. Então, eu estava pensando em nós pensarmos sobre isso, tá? Vamos desenvolver um projeto. Assim, ontem, né, a pastora Jandeira, eu fiz uma live, né, com uma jovem universitária da igreja, exatamente discutindo um pouquinho de 4 possíveis razões que levam o jovem universitário cristão a abandonar a igreja. E a minha tese central foi a falta de identidade cristã. A pessoa, ela nem sabe... Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, pastor Fábio. A maioria dos jovens nazarenos, eles não conseguem definir minimamente o que é uma ideia armínio-wesleyana. Ele está numa igreja que a doutrina é armínio-wesleyana e ele não consegue ter ideia do que é isso. E a culpa não é da escola bíblica dominical, não é isso. A questão é o que esses jovens têm pensado, né? Então eu tenho ficado muito preocupado com isso daí, né? Eu lido muito com jovem, então eu tenho visto assim jovens na adolescência arrebentam. Adolescência é aquela coisa, energia, faz, acontece, evangeliza, mas quando entra na universidade, de repente a fé dele é sugada, né? Então, nós que somos ministros do reino, somos pastores aqui, né? A totalidade aqui são pastores, se não são pastores, são ministros. Eu tenho muito preocupado com isso daí. E a questão da maturidade é o problema da solidão, né? O problema é de, às vezes, estar esperando só a morte. O problema do esquecimento. E essa pandemia, a pastora Jandira é psicóloga e pode falar melhor que eu sobre isso daí, essa pandemia agravou esse problema da solidão e a problemática com as pessoas da terceira idade, né, pastora? Sim. Tanto da terceira idade, jovens, e um dos comportamentos que nós temos muita preocupação é com suicídio, entendeu? Tem sido uma questão complicada. Então, amados, essa daí é o resumo da ópera. Eu peço que os irmãos conteudistas entrem lá no link que eu estarei colocando lá no grupo de conteudistas. Preencha o link para identificar qual macrotema e qual faixa etária você pretende estar abençoando o nosso reino. E dia 10 de outubro, então, vamos estar reunidos para falar de pedagogia. E aí a direção da reunião vai estar com o pastor Josafá e a irmã Cíntia. Vocês fazem o que quiserem. Estarei apenas de espectador. E a ideia, irmão Fábio, irmã Águida e demais irmãos, aí falando agora do ponto de vista do conteudista, a ideia é, enquanto conteudista, então, nós nos reunirmos, depois de haver essa definição do esqueleto, aí a gente se reúne enquanto conteudista somente depois dessa reunião para tratar da questão de conteúdo mesmo. Pastor Fábio, irmã Águida, concorda? Mancita já deu um amém?
Amém, pode ser. Concordo, só uma sim. observação. Pode ser. Amém, Magda. Meu número está no grupo lá dos conteudistas. Se o irmão Fábio, a irmã Águida quiserem depois fazer um contato, já que eles estão aqui hoje, para fazer a contribuição, para ter mais mãos, né? Nessa formação do esqueleto, me dá um toquezinho aí no privado que a gente conversa, aí a gente troca as informações logo. Começa aí essa semana já, viu? Fiquem à vontade, eu estou lá no grupo também. Eu vou entrar em contato, sim, com o senhor, porque eu fiz, realmente, no ano passado, eu fiz uma revista e eu preparei todo um modelo didático para essa revista. Na verdade, foi para o público-alvo de adultos e jovens, né? Mas o esqueleto, eu segui um padrão, eu criei um padrão para todas as lições. E aí esse padrão seria um esqueleto. Aí eu vou compartilhar com o senhor. Pode ser que o senhor queira aproveitar alguma coisa, porque a gente usou, inclusive, essa revista lá. Então, é um padrão atual, né? É um padrão didático atual que vale a pena o senhor dar uma olhada. Com certeza. E assim a gente vai construindo junto. A ideia aqui, como o pastor Fleitas gosta, eu gostei muito. A gente casou muito bem nesse aspecto. A ideia realmente é construirmos. É o meu lado freiriano. Bom, amados, eu agradeço muito. Antes de passar a palavra para a pastora Jandira para fazer aquela oração final, pela gente nos abençoar, a nossa anciã. Eu quero agradecer muito a todos, a irmã Cíntia, é um prazer poder conversar com a senhora, né? Prazer conversar com o reverendo Fábio, prazer conversar com a pastora Águida, não sei se a irmã é ordenada, desculpa, eu estou conhecendo os irmãos. Ministra distrital. Ministra distrital, glória a Deus. Mas a bênção disse que quando a gente chegar diante de Cristo lá no céu, o que nós vamos apresentar para ele não será os títulos, né? Será a bacia e a toalha, né? Quantos pés nós lavamos, né? É isso que vai contar. Amém. Amém. A ideia de servir. Eu quero agradecer muito nessa primeira reunião. Para mim foi uma alegria conhecer os irmãos e espero desenvolver uma amizade com os amados. A Águida eu conhecia do ponto de vista de escritora. Eu li o livro dela, que ela fala sobre o pastor Amadeu e a igreja, né, de Mesquita, implantação. Assisto um pouco dos vídeos dela, sempre que eu posso. Ela tem um canal. Ela tem lá umas lições muito legais, parabenizo a Águida. Prazer conhecer pessoalmente, virtualmente, né, o pastor Fábio. Espero quando eu for no Rio visitar a sua congregação. Irmã Cíntia, prazer conhecer a senhora. Pergunta só uma coisa, irmã Cíntia. De que Nazarena a senhora é mesmo? Porque eu sei, é Bahia, não é? É de Salvador. Salvador, olha aí. Aí, ó, mais uma cidade do Nordeste que eu vou pensar em visitar. Porque assim, que as minhas férias de verão, 2021, será no Nordeste. Só preciso escolher a cidade. Já começa com a gente aqui. Você faz uma caravana de carro, rapaz. Já passa na Bahia, passa em Alagoas. O meu filho falou isso. Ele falou assim, pai, em vez da gente gastar dinheiro com avião, embora não tá caro, vamos fazer de carro toda a rota do Nordeste, aí você vai visitar. Eu falei, filhão, não sei se eu tenho fôlego para isso. Mas seria uma aventura legal, ó. Começo pelo Rio ali, ó, e vou subindo. Se você chegar em João Pessoa, na Paraíba, o resto do caminho eu vou com você. Amém, ó. Fechado. Irmã Cíntia, Deus abençoe, então. A irmã tem que sair. Eu agradeço a todos. Pastor Zandir, eu passo a palavra para a irmã finalizar, nos abençoar. Tá ótimo. Eu agradeço a Deus também por essa oportunidade. Eu mexendo aqui, eu coloquei um xizinho ao lado do nome do pastor. Eu não sei porquê, mas aí o pastor Josafá tem um xizinho aqui. Talvez você esteja pensando que eu quero falar, mas foi por engano. Um xizinho aqui. Ah, saiu. Pronto. Mas graças a Deus por isso. Eu também gostaria que você me adicionasse a esse subgrupo, que eu quero acompanhar com você, tá, irmão Fleide? Acho que a senhora está lá. Acho que a senhora está lá. No subgrupo? Você já criou? Não, dos conteudistas?
Não, subgrupo de pedagogia. Ah, não vou criar, irmã. Todos os grupos que eu criar, a senhora estará. A senhora, tá ótimo. pode ficar, Tá bom, tá a senhora é flutuante. Obrigada. Só para eu acompanhar só, e não quero me envolver, a não sei que me peçam ou que eu tenha também o direito de opinar, mas eu gostaria de acompanhar. Não, eu criei ainda hoje, pode ficar tranquilo. Eu estou muito feliz, graças a Deus, é fruto de oração e as pessoas, você ter colocado você à frente e junto com os outros foi direção do Espírito Santo, viu, pastor Freire? Amém. Graças a Deus. Vamos então receber a nossa bênção apostólica, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos, guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, num constante gozo do Senhor, para que um dia na sua majestade, diante do majestoso, nosso espírito possa ouvir, entra no gozo do teu Pai. Que essa paz guarde as nossas saídas junto com as nossas famílias e o nosso retorno sem que haja o vírus do Covid na sola dos nossos calçados, nas nossas roupas, nas nossas peles ou cabelos. E nos guarde desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Ótimo final de semana. Ótimo culto amanhã para todos e todas. Paz abençoado. Rapaz. Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês põem a conta no filho da irmã Maria, tá? Manda a conta pro filho da irmã Maria. Beleza? Manda lá pra... Ele já me adiantou a metade, vice da conta. Deus abençoe. Glória a Deus. Prazer, pastor Fábio, pastor Josafá, Fleide, Águida. Prazer, irmã Águida, Fábio, Josafá, Jandira. Pastora Águida. Ok, vou fechar a congregação aqui. Prazer, irmão. Fecha a congregação. Bota a pastora missionária atrás da porta.